Galera, o capítulo dessa semana já começou frenético. Kuma está indo em direção a Mariejois, o bando dos chapéus de palha está com sérios problemas, a CP0 tem agora os serafins sob seu comando. Stussy na verdade é uma pirata Rocks? Quer saber o desfecho deste capítulo? Então se liga no vídeo que vamos te contar em detalhes. Mas antes disso, inscreva-se e deixe o like. O capítulo já abre com uma capa mostrando César, Judy e Queen. No lado esquerdo, César está segurando umas Akuma no Mi. Neste ponto ele já estaria fazendo experimentos sobre clonagem das Akuma no Mi. Mas um adendo é que essa Akuma no Mi em específico lembra muito a Akuma no Mi do Kaido, exceto por alguns detalhes. Talvez essa não seja a versão definitiva. No meio, Queen com alguns frascos de químicos, já que ele é especialista em armas químicas, e Judy segurando uma arma que mais tarde viria a ser a sua arma. Bem mais ao fundo dá para ver que eles estão na base da Marinha G3. E não vemos alguém muito importante com esse trio, o Dr. Vegapunk. Já iniciando o capítulo, temos um quadro um tanto quanto interessante com uma fala que diz o seguinte: ela é com certeza uma humana. Isso é um paralelo que é trabalhado melhor lá no final do capítulo, quando Stussy aparece. Mas seguindo o capítulo, vemos a Bonnie na sua forma de criança deitada no chão chorando e dizendo que havia quebrado um osso. Isso que ela estava usando para que o Vegapunk se sensibilizasse e a ajudasse, mas isso não passava de uma armadilha para pegar o Vegapunk. E ela consegue realmente pegar o Vegapunk e a Bonnie transforma o Vegapunk em uma criança e como se não bastasse isso, ele vira uma criança calva. Mas uma observação é que Bonnie realmente consegue usar seus poderes através de objetos, assim como Barba Branca, entre outros personagens que fazem o mesmo. Mas no momento em que ela encosta no Vegapunk, saem algumas coisas que se assemelham a objetos. E aqui temos uma pergunta: esses objetos são algo que alguém pode simplesmente pegar e usar em si, ou seria impossível? Bom, seguindo, depois da discussão entre Bonnie e Vegapunk sobre ele contar o motivo do porquê seu pai não pode ser voltado ao normal, vemos Kuma escalando a parede de Mariejois. O mais curioso é que ele está retornando ao mesmo lugar que era mantido como prisioneiro. E uma das especulações é de que talvez Kuma possa estar executando os mesmos passos do robô da antiguidade. Por mais que seja apenas uma especulação, ainda não conseguimos ver com clareza os objetivos de ambos os robôs. Já na próxima parte nos é dito que essa ideia de tirar as próprias memórias veio do Kuma, que essa foi uma decisão tomada por ele, e para ele realizar esse propósito talvez ele teria que abdicar de suas memórias em prol de um objetivo. O mais curioso é que Kuma resolveu abrir mão de suas memórias mais preciosas para que ele pudesse completar esse objetivo que até o momento não temos sequer ideia do que seria. Mas como dito neste capítulo, essas memórias ainda existem, mas não existem dentro do Kuma. E já no próximo quadro, Bonnie acha uma porta estranha com uma pata de urso, então ela usa suas habilidades para envelhecer a fechadura. O ponto mais curioso aqui é o fato das habilidades dela também consegue usar suas habilidades para interagir com objetos também, não apenas seres vivos, mas objetos como foi mostrado. E mais adiante Bonnie descobre as memórias de seu pai em uma bolha com formato de pata, e não era como pensávamos. As memórias de Kuma não estão no seu serafim, ou guardadas em algum lugar do Kuma. Então o que realmente os revolucionários estariam fazendo se as memórias do Kuma foram retiradas pela sua própria habilidade? E que também não seria algo elaborado por Vegapunk. E é neste ponto que começamos a entender algumas coisas. Vegapunk menciona que um certo estudioso do West Blue disse a ele que quando uma pessoa morre ela perde 21 gramas e que esse seria o peso da alma de uma pessoa, e que isso por si só diria que a alma existe. Sobre esse certo estudioso do West Blue há apenas escassas hipóteses e uma delas seria o Clover, mas ele é um arqueólogo e não um cientista. Mas um ponto extremamente curioso é a árvore do conhecimento de Ohara abrigar centenas, talvez milhares de livros, e em um desses houvesse algo que mencionasse esse estudo. Mas essa é uma hipótese um pouco complicada de acontecer, pois Vegapunk teve acesso a toda a biblioteca de Ohara e leu todos os livros. Ele pode ter descoberto através dos livros ou por algum cientista que ainda não nos foi introduzido. E nos é mostrado algumas aplicações avançadas sobre as habilidades do Kuma, bem como as de Bonnie. Vegapunk disse que a habilidade de Kuma pode transformar algo invisível como dor em algo visível, já que são sinais enviados pelo sistema nervoso. E essas memórias podem ser o que realmente Vegapunk queria entregar para Bonnie, mas que no fundo ele não queria entregar pois poderia causar algum dano nela. E vemos que Bonnie aparentemente quer absorver as memórias de seu pai, mas fica uma pergunta aqui: se caso ela absorvesse as memórias do seu pai, ela poderia entender o que realmente teria acontecido, mas isso não faria com que o seu pai não pudesse voltar ao normal? Seguindo o capítulo, vemos que os serafins tomaram a decisão de ficar ao lado da CP0, já que eles estão na lista de comando e Sentomaru foi abatido. Mas como é dito, os serafins tomaram essa decisão com base nas suas programações. Por isso vemos que os clones do Vegapunk vão até lá para reivindicar pessoalmente a posse do comando sob os serafins, já que eles estão com problemas nos computadores.
E com isso vemos que a CP0 está agindo de forma violenta para conseguir parar os chapéus de palha. Vemos que Kaku também despertou sua Akuma no Mi e agora está lutando contra o Zoro. Isso pode ser uma indicativa do que poderá vir futuramente. Mas essa onda de Akuma no Mi despertas seria realmente um preview do que os chapéus de palha podem esperar daqui para frente? Seguindo, o despertar do Kaku é bem semelhante ao do Rob Luxie, com a pelagem da girafa se transformando no que aparenta ser nuvens ou chamas negras. Enfim, voltando à luta do Zoro e do Kaku, vemos que Kaku dá uma narigada embutida por Haki, mas o Zoro consegue dar um chega para lá e logo após essa poucas trocas de golpes, Luxie ordena que os Serafins destruam o laboratório antes da chegada do Vegapunk para que ele retome a posse do comando. Stussy sorrateiramente aparece e vai até Kaku e morde o pescoço e o Kaku apaga na hora. E nesse momento que vemos não apenas um quadro de apresentação, mas 2 quadros de apresentações. Um com a informação de que ela era um membro dos Piratas Rocks, o outro dizendo que ela era um ex-membro dos Mides, sendo um experimento de clonagem que obtiveram sucesso. Nossa proposição estava certa de que ela era um membro dos Mides e que poderia vir ser uma traidora. Essa é a primeira vez que vemos um personagem ganhar 2 balões de apresentação, tanto quanto sua primeira versão, quanto sua versão clone. Isso nos leva a uma só pergunta. Agora que sabemos o nome real dela é Buckingham Stussy, isso pode provar que quem era originalmente a Sra. Bucking, a mão do suposto filho do Barba Branca. Sabemos que ela há 40 anos foi membro do mesmo bando pirata que o Barba Branca fazia parte, os Piratas Rocks, e que na verdade, aquela velhinha seria na verdade a versão original da Stussy. Outro detalhe bem importante que estávamos esquecendo é que como a Stussy sabia previamente onde estava tudo no comecinho o arco de Egghead, e um paralelo direto com os Serafins é que nos foi dito lá no começo do capítulo que Stussy foi o primeiro clone humano que eles obtiveram sucesso ao reproduzir. Mas o fato é que o próprio Vegapunk a considera como um ser humano normal apesar dos Serafins serem apenas uma versão mecanizada dos Shichibukais. Mas não apenas Vegapunk consegue criar clones humanos perfeitos, mas também o Jude, que também consegue criar clones humanos. Mas um detalhe peculiar é o fato de que a Stussy aparenta ter poderes no mínimo curiosos, ela parece com asas e presas de vampiro. Essa pode ser uma diferença gritante entre os clones do Jude e os clones criados pelo Vegapunk, voltando para Stussy aparentemente. Ela usou essas presas para extrair o sangue do Kaku até ele perder a consciência, ou quem sabe até mesmo extrair a energia vital do corpo do Kaku. Pessoal, nessa parte aqui temos uma possível Akuma no Mi do vampiro ou seria apenas uma modificação genética. E um adendo antes de finalizar, é a questão de quantos clones o Vegapunk fez. Será que existem mais clones de piratas famosos por aí? A Stussy foi o primeiro clone humano perfeito a ser desenvolvido, isso abre um precedente enorme de quais figurões podem ter sido clonados. Será que o Vegapunk fez isso com o bando inteiro dos Rocks? E não para por aí, existe realmente a possibilidade do Vegapunk ter clonado o Shebeck também? O que estou fazendo? Estou colocando ele para dormir. Por favor, Luxie, você também deveria fazer o mesmo. E com isso termina o capítulo. E vocês, gostaram do capítulo? Comentem as suas opiniões sobre o capítulo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. E é isso. Fico por aqui e até a próxima. Tchau.